O vídeo de hoje é sobre temperamento. Mas antes eu quero falar da diferença entre personalidade e temperamento. Tem muitas pessoas que confundem temperamento e personalidade, mas não é a mesma coisa. E eu quero resumir aqui sobre personalidade. Personalidade é aquilo que você é por nascimento. É o que te define como pessoa, é o seu eu, é o meu eu. Personalidade não muda, não tem como mudar. Porque a personalidade é você, é o que te faz ser uma pessoa única. Resumindo, personalidade é quem você é, a sua identidade. E o que é temperamento? Temperamento é o que nos identifica, é por meio dele que a nossa personalidade se expressa. Cada pessoa nasce com seu temperamento. E existem 4 tipos de temperamento. Quais são eles? Sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Qual que você mais se identifica? Sanguíneo, então, refere-se àquelas pessoas comunicativas, falantes, engraçadas, que se expõem publicamente com facilidade. Como fator positivo, é claro, tem segurança para dar opinião em qualquer situação, contar histórias, se apresentar em público, fazer piadas e tornar agradável qualquer reunião. São capazes de fazer rir e chorar, são excelentes poetas, atores, professores, advogados e políticos. Mas como fator negativo, por não ter o tratamento transformado pelo Espírito Santo, por não serem trabalhados, tratados pela cruz de Cristo, tem a tendência e pode ser fofoqueiros, inconsequentes, fala pelos cotovelos, fala demais, exagerados, ofende facilmente as pessoas falando que não convém sem pensar nas consequências. Também pode ser desleais, traiçoeiros, desrespeitosos com autoridades, prometem o que tem dificuldade de cumprir, são superficiais, com dificuldade de trabalhar em equipe e seguir uma liderança. E entre os apóstolos, o apóstolo Pedro, ele era sanguíneo. Fleumático refere-se àquelas pessoas com uma inteligência desenvolvida, moderada, que sabe regular suas palavras e ações, gosta de usar a cabeça, tomar decisões com base em fatos e razões, que planeja detalhadamente cada passo antes de tomar qualquer iniciativa. São excelentes gerentes, pois segue antes de tudo uma rota lógica e premeditada. Os fleumáticos evitam mudanças e se apegam a uma rotina pela qual se sentem seguros. E também são discípulos leais, cooperadores e altamente confiáveis. Mas como fator negativo, tendem a ser pessoas frias, sistemáticas, indiferentes, usa as pessoas para a realização dos seus projetos e propósitos. Podem ser pessoas acomodadas, extremamente lentas em tudo que faz, com dificuldade de decidir quando se depara com o desconhecido, são indecisas. No extremo, agora falando no extremo, pode ser covardes, chantagistas, medrosas, sem expectativa de futuro e grandes sonhos. Tendem a ser pessoas, além de ser uma pessoa que não sonha, que pensa pequeno, tem dificuldade de expressar os seus sentimentos e opiniões sobre tudo ou então sobre nada. Tem enorme paciência para comer o mingau pela beirada do prato. Dificilmente se percebe que um fleumático pensa e está querendo realizar. São altamente reservados, pensadores profundos. Esse é um fleumático que tem os seus aspectos negativos, alguém que não foi tratado pela cruz de Cristo, que ainda o seu caráter não está sendo transformado. E entre os homens de Deus na Bíblia, Moisés era fleumático. Então imagina Moisés antes, Moisés depois. Alguém que foi transformado, se tornou o homem mais manso da terra, mais paciente da terra. Agora falando sobre o melancólico. Refere-se àquelas pessoas sensíveis, intuitivas. O que significa isso? Que tem a capacidade de perceber, pressentir ou discernir uma explicação sem o uso de raciocínio
ou análise. Presta atenção aos detalhes e absorve informações que muitas vezes poderia passar batido. No aspecto positivo, ainda falando, são pessoas que desenvolvem empatia pelos que sofrem, facilmente se colocam no lugar do outro, são compassivos, cheios de compaixão, são sentimentais, amorosos, carinhosos, afetivos, são sensíveis e emocionais, são cheios de amor, poetas, compositores e idealistas. Mas também no aspecto negativo, são os primeiros a emburrarem, ficar deprimidos, são frágeis, tendem a ser conduzidos pelos seus sentimentos, entram em desespero facilmente diante de um problema, podem ser negativos, depressivos, ansiosos, estressados, medrosos e desconfiados, também instáveis e inseguros. Então é importante você perceber que entre os apóstolos, o apóstolo João, ele era melancólico. Quem era João antes e quem ele foi transformado. E por último eu quero falar sobre colérico. Existem muitas características positivas e marcantes a respeito do colérico, mas também eu acredito que esse é um dos temperamentos mais fortes que nós podemos estar falando aqui. Coléricos são líderes natos, pessoas seguras de si, com absoluta capacidade de articulação e argumentação. São persuasivos, inspirativos. Os coléricos tomam a frente em qualquer ambiente, são os primeiros a ter iniciativa para resolver problemas, delegar responsabilidades. Quando um colérico ele chega no lugar que ele percebe uma situação, ele rapidamente ele consegue contornar, resolver o problema. Mas também no aspecto negativo, são manipuladores, controladores, chantagistas, dominadores, tratam as pessoas com extrema dureza, tratam os outros como inferiores, ignoram a opinião dos outros, não se importam com o que os outros sentem e pensam. Seu foco está em alcançar os seus objetivos a qualquer custo, mesmo sacrificando as pessoas no meio do caminho. São professores o tempo todo, sabem de tudo, controlam tudo e têm resposta para tudo. São pessoas também solitárias, porque ninguém consegue conviver perto delas. Os amigos dos coléricos vão ficando pelo meio do caminho. Imagina, é difícil conviver com uma pessoa assim. Um exemplo que nós podemos ter aqui é o apóstolo Paulo. Ele era colérico. E resumindo aqui, o temperamento não é aprendido, ele nasce com a pessoa, mas pode ser tratado e transformado através da formação do caráter de Cristo em nós, pela ação do Espírito Santo. Mas vale ressaltar, é importante ressaltar que somente Jesus tinha os 4 temperamentos transformados. Jesus tinha os 4 temperamentos e somente ele tinha os 4 transformados. Uma pessoa ele pode ter mais de um temperamento. Talvez você se viu e se identificou em um deles aqui. Um desses temperamentos aqui se destaca mais na sua vida, mas isso não significa que você não tenha mais de um. Você pode ter 2 ou 3 desses temperamentos pelos quais eu ensinei, eu expliquei, eu trouxe aqui uma clareza a respeito de um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo uma linha fina. Isso não significa que você é tudo isso de forma negativa e que também você é tudo isso de forma positiva. Algumas coisas você vai se ver e outras não. Mas é importante refletir e avaliar e se ver. Amém? Deus abençoe.